tarde. De antemão, gostaria de agradecer ao professor Rafael. O professor Rafael, ele é colaborador desde o 3º Fórum Ambiental. Depois que ele mudou para o Tocantins, ele ficou um pouco longe da gente. Agora que ele está voltando para a região sudeste, ele está na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Tecnológico, então ele está mais perto. E esse ano, com imensa alegria, ele conseguiu colaborar com a gente novamente. Eu gostaria de passar a palavra para ele, desde já agradecendo a sua vinda e o seu desprendimento, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Alan. Queria agradecer a todos que estão presentes e, como o Alan falou, a gente sempre teve um contato próximo e depois que eu fui para o Tocantins ficou muito difícil de estar vindo aqui. A última edição que eu vim foi em 2008. Até mandei alguns trabalhos, mas não pude vir, né? E o legal que eu gosto do fórum aqui de Tupã é que ele é bem tranquilo, é bem solto, né? A gente pode conversar bastante. E até o que eu vou falar para vocês, né, sobre os planos municipais de saneamento, eu vou mais ou menos dar o panorama do que eu senti trabalhando com isso. Lá no Tocantins a gente fez o da primeira cidade, estamos iniciando a segunda agora, que é a Xixá, e a gente já tem mais 3 em vias para iniciar. Eu sou engenheiro civil de formação, fiz a minha faculdade em Taubaté, fiz o meu mestrado na Unesp de Prudente em Ciências Cartográficas e o meu doutorado na Engenharia Química na Estadual de Maringá, né? A minha linha é dentro do saneamento, né? Então, a gente lá na universidade teve uma licitação para começar a iniciar esses planos e o Instituto contratou a universidade para prestar serviço. Gostaram do nosso serviço, agora estão chamando para outros, né? Então, o que a gente... É engraçado, né? A gente, teoricamente, dentro da academia, a gente vê um tanto de coisa, mas na hora de pôr em prática é que a gente vê que os trâmites não são tão simples assim, né? Então, a primeira cidade que a gente iniciou foi Taipas do Tocantins, que chama a cidade, uma cidade de 2.000 habitantes, cidade pequenininha, né? A priori a gente falou assim, não, cidade de 2.000 habitantes é bem tranquilo, vai ser fácil, não tem problema, né? A priori, eu acho que vocês sabem que o Plano Municipal de Saneamento ele vai trabalhar água, esgoto, águas pluviais e resíduos sólidos, essas 4 linhas, né? Mas dentro disso você tem que permear ainda ações dentro de educação, como é que são as áreas de reserva, a caracterização ambiental, então envolve uma gama de professores grandes. Eu faço parte do núcleo lá em Palmas, apesar de eu estar no Paraná, ainda sou vinculado ao núcleo. É o núcleo de caracterização e impactos ambientais, e aí tem biólogos, tem profissionais de várias áreas. Então foi uma campo, pensando que ia ser rápido, um trabalho rápido. Só que qual o problema? Não sei se é a realidade de São Paulo, porque a gente só vê, como eu falei para vocês, à medida que vai a campo, mas as cidades lá de estrutura documental, elas são fraquíssimas, tá? Então assim, não tinha mapa da cidade, sabia que a cidade existia, porque tinha um ponto no mapa do estado do Tocantins, né? Aí qual o problema? Você tem que fazer levantamento de arruamento, declividade, né? Toda essa parte aí, e no final, o dinheiro que parece ser muito, que era para o plano, né? Essas cidades, o que elas fazem? Esse instituto que contratou a gente, eles fizeram toda a parte até de captação de verba, porque as prefeituras não tinham preparo para fazer essa captação junto à FUNASA. Então foi lá, conseguiu quase 300 mil para fazer um plano desse, para uma cidade de 2.000. E a gente vê que, assim, deu para fazer e tal, deu para remunerar o pessoal que a gente terceirizou e tal, foi tudo bem. Mas não foi tão simples, não. Porque a gente viu, assim, que se a gente fosse contratar só um topógrafo para fazer um levantamento de uma cidade de 2.000 habitantes, já ia quase boa parte do dinheiro embora. Então fizemos em cima de GPS e tal. Foi um levantamento, vamos dizer assim, não tão preciso, mas a gente já conseguiu gerar um banco de dados que para um município que não tinha nada foi um grande ganho. E pelo que a gente está vendo, os outros municípios vão ser a mesma coisa, né? Então vamos começar, eu vou falar um pouquinho rapidamente, né, sobre essa questão dos planos. Então lá no Tocantins, o que está acontecendo? Tem todo um trâmite político envolvido nisso. O cara que é dono desse instituto, que comanda o instituto, ele é assessor de um deputado. Então ele faz os trâmites junto às prefeituras para conseguir levantar o dinheiro para os planos. Ele está conseguindo na faixa de 300 mil por cidade.
Problemas. O estado do Tocantins não tem o plano estadual de saneamento básico. Aí a gente, por exemplo, o de Taipas a gente já entregou, está pronto, mas se amanhã depois o estadual vier com outras normativas regulamentando, a gente vai ter que refazer esse plano. Então, quer dizer, a gente está num caminho inverso. A gente até questionou isso na universidade e falou, poxa, mas como é que vão fazer os planos municipais se não tem o plano estadual ainda? Aí o rapaz que contratou a gente falou, não, a Funasa já liberou o dinheiro, disse que pode fazer independente disso. Falei, bom, a gente, como é contratado, então vamos lá. Né? Então, ó, as cidades lá no Tocantins, a maioria é de pequeno porte. Tá? A gente tem 139 cidades no estado. Palmas hoje em dia é a maior, mas o plano diretor de Palmas, Palmas é muito parecido com Brasília. Se alguém conheceu Palmas, sabe mais ou menos como é. Tudo muito distante e tal. Muitas quadras prontas, mas quase nada habitado. Então, só nesse plano diretor, o plano piloto que eles chamam, tem 100 e poucos mil, ele foi criado para 1 milhão. Né? E aí, juntando os distritos do entorno, vai para 225. Então, a maior cidade do estado tem 225 mil. Depois vem Araguaína, que está na faixa de 200 mil por aí. E o resto, a maioria do município nessa faixa, de 10 mil ou menos habitantes. Né? E só para vocês terem uma ideia como é a questão do saneamento precário, de 139 municípios, acho que 120, eu vou até apresentar esse trabalho à tarde, eu não me lembro exatamente de cabeça. 121 ou 122 cidades não tem rede de esgoto, é tudo fossa. Né? Então, tem que correr atrás do prejuízo, porque a incidência, pelo menos a relação que a gente vê do esgotamento sanitário com a saúde, ela é muito ligada. Né? Então, geralmente funciona da seguinte forma. O Instituto consegue ajudar a Prefeitura a conseguir esse dinheiro, mas ele tem que depois, ele não pode ser contratado diretamente, tem que passar por uma licitação pública. Né? Aí o que eles estão tentando fazer? Né? Eles tentaram fazer uma parceria com a universidade, olha como é que são os entraves políticos aí. Porque a universidade, como é pública, ela pode fazer um convênio direto com o Estado, com a Funasa, com a Prefeitura. E aí eles querem ser sócios nossos, porque aí o que acontece? Como não tem licitação, a gente receberia o dinheiro pela universidade e repassaria para eles. Mas eu não sei que virou, isso está lá em processo junto com a reitoria, o reitor que vai decidir isso daí. Né? Mas a priori tem que passar por uma licitação, né? Ou ter um convênio com essas entidades públicas, que no caso podem ser as universidades. Até em Campo Mourão, onde eu estou agora, na Federal Tecnológica, a gente está tentando fazer um convênio com a Prefeitura para realizar o plano municipal de Campo Mourão. Então, pelo que eu tive vendo, assim, eu acho que a situação aqui para baixo está um pouco melhor, mas parece que muitas cidades também estão atrasadas com relação a esse plano aí. Só para vocês terem uma ideia, a lei foi instituída para que esses planos estivessem prontos no final de 2010, já foi prorrogado até o final desse ano, vai ter que ser prorrogado novamente, porque não estão dando conta. Né? Então, é a mesma história do tal plano do aterro sanitário agora, né? Dos resíduos sólidos, isso mesmo. Que é em cima da lei, né? Já tá, não vão dar conta. Lá no Tocantins, olha, teve a empresa de saneamento, o governo criou uma agência tocantinense de saneamento. Existe a Saneatins, que é a empresa que mexe com parte de tratamento de água e tal. E aí o governo do estado criou a ATS, que botou algumas cidades pequenas a cargo da ATS. Aí a ATS fez uma lambança, porque falou que ia fazer esses planos de resíduo sólido para os municípios, catou, acho que uns negócios meio prontos da internet, sei lá da onde, teve cidade que foi com o nome trocado. Isso vai chegar no Ministério e não vai ser aprovado de jeito nenhum. Já foi reprovado uma grande maioria que foi entregue. Já, e desses planos municipais de saneamento também. Né? Chega lá... Na faixa de 70 a 80 mil reais, dependendo da cidade. Cidade de pequeno porte. Pronto, desse copia. Então, eu acho que assim, a intenção do governo do estado, acho que até era boa, mas tinha que ter uma equipe, né, que tomasse esse cuidado. Eu não sei o que vai virar. Disseram que ia revisar e tal. E aí criou uma animosidade assim, entre a universidade e essa empresa, porque o que acontece? Quando a gente foi fazer o de Taipas, quem administra a gestão das águas em Taipas é essa empresa, a ATS. E eu liguei. E os caras não quiseram me passar informação nenhuma, mas eu falei, olha, são coisas diferentes, o que a gente está fazendo é um plano municipal de saneamento que vai envolver até a questão do resíduo sólido.
A gente podia até trabalhar junto, pegar, ver o que vocês fizeram e tal. Ah, não, porque eu estou sabendo que liberou quase 300 mil e nós estamos fazendo de graça. Eu falei, não tem nada a ver, são processos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, conclusão, a gente teve que entrar com um ofício da universidade junto com a assinatura do prefeito para pedir os dados para eles. Mesmo assim, ainda viemos sair trabalho. Quero ver agora com as outras cidades como é que vai ser. Aí alguns problemas que a gente foi vendo na elaboração. A FUNASA, ela tem um termo de referência, né? E o que acontece? A gente foi montando os relatórios, depois vou mostrar, a gente tem que entregar 9 produtos quando a gente faz esse plano municipal. E o que acontecia? Faltava muito dado que na cidade não tinha e tinha coisas que não existiam. E aí a gente relatou assim, só o que a gente encontrou buscando está dentro do termo de referência. Aí a FUNASA mandou os relatórios de volta, que falou que o que não tinha, a gente tinha que escrever um texto dizendo por que não tinha na cidade. Eu falei, poxa vida, mas ainda eu que tenho que justificar, né? Juntar a equipe e justificar. Então uma coisa que a gente está vendo, a FUNASA, ela assim, à medida que você vai terminando os relatórios, você tem que ir mandando para ela. Não é que você é obrigado a mandar, porque foi um outro erro nosso. A gente fez todos os relatórios e entregou no final. Aí o que eles fazem? Eles vão corrigir relatório por relatório, abastecer o sistema online, para isso chegar em Brasília com o relatório deles dando um parecer se é favorável ou não. A gente terminou isso em setembro e não recebeu até hoje, por causa disso, porque eles estão em processo de correção ainda. Então o que é interessante? Se alguém daqui for trabalhar com isso, terminou o relatório, já leva na FUNASA, eles têm lá o Sicov, é isso mesmo. E aí eles já cadastram e já vão fazer a correção. Você não precisa esperar terminar, porque aí é isso, só libera o dinheiro a partir do processo final, né? Então, uma coisa importante, observar a lista dos produtos. A questão dos comitês também a gente teve um certo trabalho, porque a gente tem que montar 2 comitês, um de execução e um de coordenação. E aí, o comitê de execução é o pessoal da universidade que vai lá fazer o trabalho em campo e tal. E o que meio coordena, aí você tem que chamar de várias entidades envolvidas, né? Quanto mais, melhor. Então, por exemplo, a prefeitura está presente, a empresa de saneamento, né? Alguém do setor de comércio, igual os conselhos municipais, mais ou menos, né? Então, monta-se um conselho. E aí, uma outra falha que a gente teve, a gente fez tudo certinho, né, que a FUNASA falou, uma coisa que é importante é ter o máximo de participação popular. Então, direto a gente ia para Taipas, levava o que a gente tinha feito, vocês concordam, não concordam, Paraná, junto com os comitês juntos. Mas a gente pegava a assinatura do pessoal que participava e esquecendo. Isso eu não tinha visto isso no termo de referência, mas o cara falou que, ele até falou que vai mandar para mim, que o comitê tem que vistar todos os relatórios. E eu acho que tem mesmo, eu acho que eu é que passei batido. Porque o que acontece? A gente que executou, a gente vistou. Tinha a lista do pessoal que participou da audiência pública. Mas do comitê que envolvia uma pessoa de cada entidade, tinha assinatura como participante na... Para dar veracidade do documento. Isso. Foi isso que eles falaram. Então, assim, o que a gente vai vendo? São coisinhas que você deixa para trás e... né? E uma coisa que eu deixei bem grande ali é essa questão da participação popular. Por quê? Porque é uma das coisas que chega no Ministério e retorna. Se você não comprova que teve a participação popular, que eles opinaram nos processos e tal, a tendência é ele ser, como nosso colega falou, ser reprovado. Porque o que acontece? Muitas empresas estão fazendo isso. Elas têm um modelo pronto, né? E faz lá uma audiência, uma coisinha, mas se você for ver, a participação na hora de votação e tal é muito pequena, porque um plano desse, ele não é para poucos meses. E essas empresas chegam em 2, 3 meses, está lá, o plano pronto e tal, e aí a tendência de dar errado é muito grande. E aí o problema é assim, pelo que está determinado, esse termo ele tem que ser ajustado a cada 4 anos, mas se ele volta reprovado, é assim, a competência da empresa tem que refazê-lo. Aí é que as prefeituras viram, né? Porque aí atrás da empresa, não sei o que, né? E aí depois que a coisa foi embora, fica difícil. Então, eu acho que assim, a grande vantagem da universidade ter o convênio para fazer isso é que a gente está trabalhando dentro dessa área. Se tiver algum erro, a gente vai consertar sem problema nenhum, né? Porque uma empresa privada, muitas vezes, teria que tomar um certo cuidado.
E tudo que vocês puderem relatar. Então, tira a foto das faixas, porque é importante. Vai ter audiência pública, tem que colocar faixa na rua, tem que colocar cartaz, porque é da sua responsabilidade a divulgação. Se você não divulga, eles vão questionar. Teve participação popular? Ah, teve lá 10 pessoas. Como é que foi feita a divulgação? Se você não tem isso documentado, vão em cima também. Então, se possível, põe em rádio e tal. Então, tem que fazer toda uma parte de gestão, que às vezes a gente fica preso muito à questão sanitária, não é só isso. Tem toda a gestão política, toda a gestão voltada para a divulgação e de registro de tudo que puder pegar. Né? De tudo. Então, se quiser entrevistar, se quiser fazer vídeo, quanto mais registro, melhor. Aqui os produtos, né? Eu acho que ficou um pouco pequeno, não sei se dá para vocês verem. Né? Então a gente tem 9 aí, né? Mas antes da gente começar com esses produtos, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir no município montar o comitê, fazer uma normativa, um decreto municipal, nomeando essas pessoas, né? E aí você começa a desenvolver esses trabalhos. Então, primeiro tem que ter um documento da prefeitura atestando isso, né? Que já foi formado tanto o comitê executivo quanto o coordenador, e nomeando essas pessoas. Né? Aí vem o processo de participação, então você tem que elaborar um plano de participação social. Então você não pode simplesmente chegar assim, ah não, vamos começar a primeira audiência hoje, vamos sair perguntando, não. A FUNASA pede esse plano, depois do diagnóstico, uma das partes mais difíceis é esse diagnóstico aí. Né? Porque falta muita informação. A maioria das cidades tem problema com aterro sanitário. Drenagem pluvial também lá no caso praticamente não tem. O que a gente tem é, assim, na maioria das cidades do Tocantins é uma captação de água simples com cloração. Mas é porque como o estado ainda é pouco habitado, você ainda consegue achar uma água com uma qualidade razoável. Mas você vê assim que investimento em saneamento é muito pouco. O que as empresas falam, né, o que a ATS fala é que não, que já tem uma previsão de não sei quantos milhões, não sei quanto vai executar isso. Aí tá, feito esse levantamento que dá um certo trabalho aí você tem que vir com os prognósticos, né, que também não é fácil, porque você tem que pensar metas a médio, a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo para os primeiros 4 anos, médio até uns 15, 16 e longo prazo para cima de 20. E é difícil você fazer essas projeções, porque você tem que entender como é que é o crescimento dessas cidades aí, quais as fontes de investimento, olha a trabalheira. Você chega na prefeitura, olha, como é que está a previsão orçamentária para investir nessa área? E aí você vai consultar os outros órgãos também, não tem previsão, e a FUNASA pede isso, ela pede, olha, como é que é o envolvimento do município, como é que é o envolvimento da empresa de saneamento? E muitas vezes é perto de zero. Tá? Porque o que acontece, através desses planos a gente elabora as propostas e pede um montante de verba para o governo federal. Então ele vai analisar todos esses documentos e ver se compensa investir. Mas ele quer saber qual a contrapartida dos atores envolvidos. Né? E aí que tem problemas. Tá? Então tá lá, programas, projetos e ações necessárias para atingir o objetivo, ações de emergência e contingência, mecanismos de procedimento para avaliação sistemática, elaboração de sistema de informação do plano de saneamento. Também é um outro problema. Né? A gente, lá no Tocantins, todas as prefeituras, o Estado criou um sitezinho para cada prefeitura. Só que eles não são operados. Né? Você chega na prefeitura, olha, quem mexe com a operação do site, quem abastece o site? Ah, não tem ninguém. Aí, não é o nosso papel também implantar. A gente está fazendo um plano. Né? Se, por exemplo, essa verba vier, eles podem, talvez, até contratar a universidade via fundação para acompanhar como é que vai ser essa execução. Mas o que a gente ficou bem, assim, que deu um certo desânimo, é que a gente viu que a gente levantou um tanto de informações, né, um tanto de metas e tal. Montamos um programinha, tem um aluno da computação que montou um programinha só para gerenciar, mas a gente está achando que eles não vão fazer a gestão. Não sei como é que vai ser a cobrança federal em cima disso. Porque o governo federal, o que ele tinha determinado? Que se as cidades não tivessem esses planos prontos, os repasses de verba, né, ligado ao Ministério das Cidades e por aí afora, ia ser revisto. Mas o que acontece?
Se de 139 cidades lá do Tocantins, acho que agora o de Palmas ficou pronto também, o de Palmas a gente não mexeu. Mas acho que só 2 cidades estão com esses planos prontos, em fase de aprovação ainda. Então eles, não sei, vão ter que dar um jeito de prorrogar isso, né? E aí, pelo Brasil afora, a situação não deve ser muito diferente não. Elaboração da versão preliminar e da final. Então, para atingir todas essas metas aí, a maior dificuldade é o levantamento dos dados, tá? E eu não sei se alguém já estudou um pouco sobre isso, a tal da matriz de SWOT, que é você ver as deficiências e as potencialidades do município, né? Então, o que acontece? Um levantamento desse, apesar de ser um município pequeno, você demora pelo menos uns 6 meses. Pelo menos. Isso a gente é pensado assim, não, em coisa de 2, 3 meses a gente vai, ó, cidade pequenininha, 2.000 habitantes, a gente faz o levantamento lá, senta e tal. Não é tão simples. Porque à medida que você começa a embrenhar dentro do estudo, aí você tem essa questão, quais são os potenciais econômicos da cidade? A cidade não cresce há 15 anos que ela tem 2.000 habitantes. Basicamente o pessoal vive de agricultura familiar, né? A prefeitura não tem carro, o carro da prefeitura é o carro do prefeito. Então você fica assim, poxa, qual o arranjo produtivo que a gente pode pensar aqui para tentar trazer alguma coisa para essa cidade, né? Será que um turismo, Então é difícil, né? Eu achava que a gente não ia ter essa dificuldade, né? Que eu achava que o levantamento era mais simples, eu achei que era só propor ações de saneamento e acabou. Mas não é tão simples assim. Então tem que se atentar para esse lado. E aí a gente tem que ter alguns profissionais que conheçam muito bem isso, né? Não é qualquer profissional. Aqui eu tinha posto o cronograma que a gente usou, mas segue aqueles passos lá, os 9 passos. O que eu tinha feito era, eu achei que ia ficar maior, mas eu tinha discriminado assim o que a gente fazia dentro de cada etapa. Se vocês quiserem, depois eu passo, mas é em cima do plano de referência, né? Não tem muito o que fugir. Outras dificuldades que a gente teve em cidade pequena, reunir o pessoal, apesar da cidade ser pequenininha, o que a gente pensou? Em fazer na igreja. Mas aí não sei porque a prefeitura achava que não era interessante e tal. Aí a primeira que a gente fez foi na praça, na frente de um bar. Foi a pior coisa que a gente fez, porque o que acontece? A gente fazia à noite, porque era o horário que o pessoal podia ir, só que o pessoal foi mais para encher a cara, não foi para participar. E depois a gente abriu o microfone e virou aquele caos. Aí começaram a brigar politicamente, porque um era contra o prefeito, não sei o quê, que o prefeito só levava, que ele achava que o prefeito que tinha levado a gente para lá. Que o prefeito só fazia promessa, que não ia sair nada daquilo, não sei o quê, né, aquelas coisas aradas. Aí conseguimos colocar numa escola. Então, essas audiências não podem acontecer nesse tipo de lugar, né? Não pode ser perto de bar, de boteco, essas coisas não funcionam, né? Mas o que acontece? A gente deu uma caidinha no movimento, né? Porque eu acho que o pessoal era isso, eu acho que devia ser um bar que se reunia e o prefeito teve essa ideia. Mas a ideia dele foi infeliz. Na hora a gente até falou, não, tudo bem, né? Pode ser na praça e tal. Mas a gente não achava assim que era o único bar da cidade e que a coisa era meio complicada, né? Então, assim, nos outros estabelecimentos que a gente fez, foram em 2 escolas diferentes. A participação diminuiu, mas pelo menos foi mais efetivo. O pessoal não ia, já não tinha bebido nada, ia para participar mesmo, né? Levaram as crianças da escola e aí os pais iam junto, então a coisa funcionou um pouco melhor. Aqui mais ou menos um fluxograma, né, do processo de planejamento, né? E o mais importante que eu queria ressaltar aí é que tudo está sempre ligado a esse processo participativo, né? Então toda etapa que você produz, você tem, cada um desses relatórios você tem que levar para a população, demonstrar como é que é. Outra coisa que é difícil, a maioria não entende, né? Apesar de assim, da gente tentar pôr numa linguagem mais simples, às vezes você tem que levar um filme, alguma coisa que ilustre como funciona, porque às vezes aquelas pessoas nunca saíram daquela localidade, então elas não conhecem mesmo. E aí quando você fala que você vai criar uma estação de tratamento de esgoto, muitos não querem porque acham que vai trazer mau cheiro, que isso, aquilo, por aí afora. Essas audiências é para aprovar ou só para demonstrar o que está sendo feito? Para ratificar também. Na verdade a gente tinha que fazer assim, a gente levava numa audiência,
fazia as perguntas e tal, aí anotava todas as sugestões, fazia as correções e tinha que fazer outra para eles ratificarem, né? Porque se a gente chegasse também só e apresentasse, pedisse para assinar, poderia ter aquele problema de questionamento lá mais para frente, né? FUNASA, Ministério, falasse, olha, a população opinou, teve participação, né? Então a gente fazia assim, geralmente a gente pegava, ia numa sexta-feira para apresentar, né? Então apresentava, pegava as sugestões da população e tal, já ficava no final de semana e na segunda-feira já fazia outra e voltava para a universidade, para não ter que ficar gastando dinheiro com viagem. Que é outra coisa que você gasta muito. Quando o pessoal fala, tem que fazer audiência pública, você tem que estar indo na cidade. Igual uma cidade que a gente vai participar agora, ela, bom, para mim é um infinito de distância, porque eu estou no Paraná, mas para o pessoal que está em Palmas, ela dá quase 700 quilômetros de distância. Então, assim, eu vou participar do projeto, mas a minha contribuição vai ser com o núcleo de Palmas. Então, eu vou até lá, sento com eles, mas eles vão ter que ficar fazendo essas audiências, e 700 km ida e volta, levando umas 3 ou 4 pessoas, que geralmente é o que vai, o custo também só o gasto com viagem é bem alto. Então, tem que ter esse compromisso de ouvir a população. E outra coisa, a gente... É claro que você tem que usar o seu caráter técnico para demonstrar o que é bom e o que não é, porque as pessoas viajam, né? Elas têm umas ideias meio loucas, mas ao mesmo tempo você tem que deixar eles decidirem, né? Igual a gente falou que para o município era mais interessante fazer lagoa de tratamento, porque é mais fácil de operar, porque o que acontece? Tem um funcionário da empresa de saneamento que ele nem é concursado, ele é contratado só para ir lá observar assim, quando está baixa vazão numa nascente, ele libera outra nascente. Praticamente isso. E aí ele tem o controle lá da dosagem de cloro. Então assim, ele não tem nenhuma formação específica. A gente falou, seria interessante fazer um processo de tratamento com lagoa, que é mais simples de operar e tal. Aí expliquei, né, que a lagoa ela tem mau cheiro, né, mas que a gente viria uma área distante, observaria o vento. Não quiseram de jeito nenhum. Não, pode ver outra, a gente quer um sistema fechado, a gente não quer sentir mau cheiro. Eu falei, tem algumas opções, né? Aí tem lodo ativado e tal, só que o processo encarece e a mão de obra para operar é mais especializada, mas eles quiseram. Então a gente fez o orçamento, agora vai ficar a cargo da prefeitura junto com a empresa de saneamento, porque o cara da empresa de saneamento estava lá também e concordou, né? Que ele podia ter levantado e justificado, mas ele ficou quieto, aí o pessoal votou e falou que não, tudo bem, a maioria ganhou. Mas vamos ver se vai conseguir implementar, porque talvez venha a verba para construir, aí constrói aquela estação linda. Se não souber operar direito, não vai funcionar. Vai ser, no final, acaba sendo pior que lagoa. Então tem essas questões que são um pouco complicadas, né? Aí aqui mostrando, né, geral, né, o que eu falei para vocês do fluxograma, tá? E aí, é o que eu falei no começo, né, até coloquei grande aqui o problema da falta de dados. E a gente, a priori, começa assim, tentar levantar dados na internet. O que você consegue é dados do IBGE, que na área de saneamento ele fica bem aquém. Ele mostra assim, quantas ligações de água que tem, fala que não tem rede, é praticamente isso. Uma fonte um pouco melhor que a gente achou foi a do DataSUS. Porque como eles fazem aquela investigação de epidemia, então aí eles mostram quantas residências tem esgoto a céu aberto, quantas não tem. Aí melhorou um pouco a nossa situação, mas não é fácil, né? De dados ambientais, então, pior ainda, né? Ainda mais nesses estados do norte, a gente tem um levantamento muito precário. Então, assim, lá em Taipas, o que acontecia? Se você perfurava um poço profundo, artesiano, você pegava água salobra. Só que os proprietários rurais lá, eles tinham água doce. Aí o que a gente constatou? Que o lençol, a gente fez uma análise, o lençol de água doce deles é muito raso. Então eles têm que tomar maior cuidado com o manejo que eles vão fazer ali, porque se eles contaminarem aquele lençol, eles vão ficar sem água. E tem uma empresa que conseguiu uma concessão para explorar não, está em fase de análise, né? Porque tem uma jazida de calcário lá. E essa jazida de calcário é bem na serra onde tem as nascentes. Aí a gente até colocou isso no plano para questionar e para fazer um levantamento assim, de onde estão as nascentes, ser uma área de preservação que se houver a exploração, não possa ter nenhuma fonte de contaminação, senão eles vão ficar sem água.
Outro problema, se essa mineradora for para lá, eles estimam que a população vai dobrar. Olha como é que é complicado. Então você faz um plano pensando em 2.000 habitantes, a taxa de crescimento acho que não dava 1% a cada 5 anos, era bem pouquinho. Então, assim, de repente uma cidade, mesma coisa a gente vê com cidade turística. Acontece muito disso ainda, você vai para a cidade de praia, falta água, tem problema com esgoto, porque os gestores não pensam que tem uma sazonalidade que tem que ser levada em consideração. E aí o problema é que assim, a gente fica um pouco de mãos atadas. O que a gente vê assim, quando a gente vai executar um trabalho desse, é que a gente vê que os outros atores sociais, quando você imagina assim, poxa, é uma empresa séria ou é uma instituição séria, você vai ver muitas vezes falta muito dado, falta muita coisa. Eu acho um absurdo uma prefeitura do município não ter nenhum mapa. Eu acho, sei lá, né? Nem que seja o seu único ato como prefeito, né? Faz um mapa da cidade. Então a lei é 11.445, ela é de 2007. E aí ela vinha, né, com a lógica era seguir assim, então a política federal existe, os planos estaduais eram para estar prontos e os municipais até final de 2010. Já prorrogou o prazo. Tem estado que não está com o plano pronto ainda e município muito menos. Vocês vejam, Campo Mourão, onde eu estou morando, é uma cidade que tem quase 100 mil habitantes, está com 90 e poucos mil. E eu achei que assim, o Paraná ele sempre teve um lado assim, pelo menos na época que eu morei em Moarama, o pessoal tinha muita preocupação em fazer conferência ambiental e tal, observando. Até falei isso para eles, poxa, mas vocês que sempre tiveram envolvimento, vão perder o prazo. Vão perder o prazo, porque se é para terminar agora, uma cidade com 90 mil habitantes, você não faz. Não vai fazer isso em um mês, impossível. Ou se fizer, vai ser para jogar dinheiro no ralo. Vai perder dinheiro. Acho que nem do resíduo sólido estão fazendo no estado do Paraná. Não, está tudo parado. Aqui a gente vê no estado de São Paulo um engajamento por causa do programa Município Verde Azul, que existe, mas no estado do Paraná você não vê nada. Então, eu estava meio por dentro lá da parte ali da região norte. Agora que eu cheguei no Paraná que eu estou tomando ciência e pelo que eu estou vendo é isso. Boa parte não fez nada ainda. E até o que os meus alunos na universidade perguntam, né? Eles falam assim, não, mas o ano que vem vai ter que... A cidade que não tiver o plano de aterro. Eu falei, gente, a lei é interessante porque já é um primeiro passo. Mas não quer dizer que vamos conseguir nem ter um plano e implementar ainda esses aterros. Um exemplo disso, a lei da Anvisa sobre resíduos de serviço de saúde. Né? Pela lei de resíduos de serviço de saúde, o estabelecimento que gera, ele tem que dar conta de todo o processo. E se ele não tem lugar para dar a destinação final, ele tem que pagar alguém para que dê essa destinação. Mas se você pegar a maioria dos municípios, o que acontece? Isso é resíduo farmacêutico, clínica veterinária, tudo que envolve saúde. A maioria das prefeituras faz um convênio e vai para a vala comum mesmo. Né? Lá em Palmas, o que eles fizeram? Eles fizeram só uma vala separada do aterro do resíduo doméstico. Já está regular. Então, mas assim, o certo é você descaracterizar principalmente os perfluocortantes, né? Isso. Porque o que acontece? Não faz descontaminação nenhuma, pelo que a gente viu lá em Palmas. E é aquilo. Volta e meia acontecia de nem ter cobertura de terra, porque a prefeitura alegava que o trator quebrou, com coisa que a prefeitura tinha um trator só, né? Mas o aterro ficava lá parado até o cara levar a peça no aterro. Leva uma semana, um mês. Né? Então, assim, existe a lei, já é o primeiro passo, mas que isso vai se efetivar é outro caso, né? O Brasil, ele já deu um grande passo, na minha opinião, que é já começar a questionar isso um pouco. Eu acho que em breve deve vir uma lei para esgoto também, porque a gente só tem as normativas do CONAMA. Mas se a gente for ver, vai ter que ter uma mudança muito grande cultural também. Porque o que a gente vê é que, tudo bem, o gestor não se envolve, mas o gestor ele está ali envolvido com a comunidade. E você vê que a comunidade não corre atrás. Né? A comunidade, assim, sabe que existe a lei, mas não vai verificar se a lei está sendo cumprida. Na maioria das cidades, se a gente não tem nem aterro sanitário, vocês imaginam resíduo de serviço de saúde, que não é simples de tratar. Então a gente tem lá, por exemplo, o hospital de referência, que é um hospital grande, ele faz, mas os pequenos não fazem. E muitas vezes tem empresa para fazer esse trabalho, mas aí o pequeno alega que não tem como, então sempre tem um ajustamento político aí, que muitas vezes é desfavorável.
Então essa área de saneamento, para quem vocês estão se formando agora, ou estão entrando agora? Ah, faz geografia, não, isso mas estão dentro da universidade. Essa área do saneamento ela vai ter muito campo, por longos anos ainda, porque o Brasil é muito deficiente nessa área. Então, assim, não estou dizendo, né, que você tenha que gostar dessa área, mas é uma área que às vezes é interessante se pensar e que tem uma carência muito grande. E assim, tem uma verba, segundo o PAC, uma verba grande para ser investida, mas por enquanto os resultados ainda estão sendo bem fraquinhos. Tá? Então, ó, aqui mais ou menos por que elaborar esse plano, né? Então, porque existe uma lei, né? Primeiro caso. Mas para planejar as ações do município, por quê? A vantagem de você ter esses planejamentos é que isso teria que estar junto também o plano diretor. O que está acontecendo? Outro problema, as cidades lá não têm plano diretor. Então a gente não sabe o que vai virar isso. Porque assim, quando chamaram a universidade para fazer um trabalho, a gente executou o trabalho, mas falta um monte de outros elementos. Então assim, não tem um plano diretor. Então para onde essa cidade vai crescer? Aí você vai lá, você coloca uma estação de tratamento de esgoto, num fundo de vale, para ter menos gasto com rede e tal. Aí de repente um prefeito lá fala, não, aqui nós vamos transformar num bairro industrial. Estou chutando, né? E daí? Aí vai todo um gasto de relocação, vai ter que fazer outro plano. Né? Então, o que a gente vê assim, que não tem um planejamento de ações. Primeira coisa que o município tinha que ter era um plano diretor. Tá? Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, já são meio-dia, poder almoçar. Né? Então, o prazo poderá trazer restrições para a obtenção de recursos federais para investimento. Então, é isso que a lei prevê, que se os planos não estiverem prontos, o governo federal não ia fazer os repasses, mas eu acho que vai ter que prorrogar de novo, ou algumas prefeituras eles vão cortar esse repasse deles. Vamos ver o que vai acontecer. Poderão ser fornecidas diretrizes e estudos para viabilização de recursos, então para captar esse recurso. Na verdade, o plano ele faz muito isso. A gente vê a situação local, vê os problemas. Uma coisa legal de vocês fazerem também quando forem pensar nesses planos, vejam os programas que o governo já tem. Igual lá para o norte existe um programa de implementação de água de chuva. Como é que é o nome daquela? Cisterna. Não, mas tem um outro nome, não é cisterna. É cisterna mesmo, né? É cisterna. Ele tem um programa que ele fornece 5 mil para construir cisternas e tal, e ele dá o kit completo. Então o que a gente fez? Em vez da gente propor, fazer um orçamento, a gente pega os planos que o governo já tem e coloca ali. Porque acontece muito disso. Os planos às vezes não têm integrações com ações que já estão prontas já. Aí fica assim, não, tem um plano do governo federal, mas tem um municipal, tem um estadual, eles não se interagem e aí é dinheiro indo pro ralo. Porque o que acontece? Se já existe um plano pronto, aí eu coloco lá, não, vamos fazer captação de água de chuva. A gente dá só a indicação nesse plano, mas na hora da execução você tem que contratar um engenheiro que vai fazer o dimensionamento e tal. Se o governo já tem o kit pronto, você economiza. Você não vai precisar contratar um engenheiro para isso. Então, tem que olhar isso. E dá um certo trabalho, porque a gente ficar investigando quais programas sociais que o governo tem, não são poucos. E qual que atende cada região. Processo, né? Auxiliando a maior segurança hídrica, prevenção de doenças e tal, é claro, né? A gente pensando na questão do planejamento, como eu falei, ele sempre beneficia essa questão da gestão como um todo. Tá? E outro problema que a gente tem, né, nas cidades. Até eu já tentei fazer monografia com meus alunos nessa área e nunca dá certo. É uma relação simples. Fazer a relação assim. Doenças de veiculação hídrica num bairro, pega um bairro aqui de Tupã, com a falta de saneamento. Só que você vai nos postos de saúde, é tudo virose. Só que AIDS é vírus, é um monte de vírus que não é transmitido pela água. Aí você não consegue fazer a relação assim, o que foi por veiculação hídrica? Porque a priori assim, você passou mal lá na sua casa, teve diarreia, teve vômito, você nem precisa ir no médico. Que ele vai chegar e vai falar para você, ó, é virose. Hidrata bastante, se tiver febre, você toma remédio. Se você continuar, daí ele dá um prazer se você estiver vomitando. Aí ele fala, se você continuar vomitando até amanhã, aí você volta. Que aí pode ser alguma coisa mais grave. Mas vocês vejam assim, que toda mudança de estação, todo mundo pega uma dessas viroses, né? E aí, isso pode ser por causa de alguma questão sanitária. Né? Só que aí a gente não consegue fazer a relação. Então, você imagina, você está assim,
dando um passo à frente para fazer um plano de saneamento sem dados que te dêem um embasamento de sustentação boa. Então, é aquilo que a gente fala, o banco de dados tem que ser melhor administrado. Então, espero que com o tempo isso melhore. Então, o que eu falei para vocês, aqui só mostrar como é que é o sistema de cadastramento dos relatórios que a gente vai produzindo, aqueles produtos, né? Então, você entra, né, dentro do sistema da Funasa com esse link aqui, aí ele vai abrir uma página lá. Aí você bota o estado, a cidade e tem o número do convênio. Se você, por exemplo, está envolvido num trabalho desse, fala, poxa, mas eu não sei o número do convênio. Entra no portal da transparência e se você vai lá no Google. Então, por exemplo, igual de Taipas, eu queria saber o número do convênio, eu não sabia. Eu coloquei lá, portal da transparência, plano municipal de saneamento, Taipas, Tocantins. Aparece o que foi gasto em Taipas e aí tem o número do convênio. Aí você pega, preenche essa tela, aqui não está aparecendo o número do convênio, põe lá, ele vai dar todos os relatórios que você já entregou e o que a Funasa já atestou que está ok. Geralmente a Funasa mantém o contato com você também que está entregando. Mas é bom você ver essa página, porque, por exemplo, a gente entregou nosso relatório final em setembro de Taipas. Até hoje eles não emitiram o relatório deles, então a gente estava na expectativa assim, pô, será que o dinheiro vai sair? Não vai. E pelo jeito não vai sair tão cedo, porque eles não postaram o relatório deles ainda. Então quer dizer assim, deve estar em fase de avaliação ainda. Mas é bom que você vai acompanhando. E por que é interessante? Aqui é o que eu falei do portal da transparência, eu copiei, mas o link está gigante. Aqui é o portal da transparência, né? Então apareceu ali a primeira linha, ó, elaboração de plano municipal de saneamento, Prefeitura Municipal de Taipas de Tocantins, 287 mil. E aí você também, quando você clica naquele número lá, aparece as parcelas que já foram liberadas. Então até agora foi liberado metade do dinheiro. A outra metade a gente espera que libere igual. Né? Mas então tem mecanismos para você acompanhar, porque é o que acontece, como a gente está prestando um serviço para um instituto que contratou a gente, o que estava acontecendo? A gente estava ligando e falava para o pessoal do instituto, falava, Jairo, e daí, vocês entregaram tudo para a Funasa, e quando vai sair o dinheiro, né, aquela coisa, e ele, não, acho que até sexta-feira sai, aí a gente falou, meu, deve ter um outro jeito, aí ligamos na Funasa, aí o cara falou, não, vocês podem entrar no portal, faz assim. Então é um mecanismo de acompanhamento que não está no termo de referência, mas que se você está prestando serviço para alguém, ou mesmo se você está executando, você pode acompanhar como é que está. Então, né, aí foi bom que a gente teve uma conversinha mais interessante com esse instituto, né? Porque a gente falou, olha, a gente não pode ficar na mão, a gente teve estagiário envolvido, teve um tanto de coisa, esse pessoal precisa receber, e a gente prestou serviço para vocês. Vocês foram contratados pelo município. Mas, vocês já viram como é que é, né? Aí eles alegaram que não tem dinheiro e tal, vamos esperar o desenrolar. Aí aqui, né, o que eu falei, coloquei o número do convênio, aí aparece lá. Aí você clica, onde está o código do projeto, aparecem todos os relatórios. Tá? Aqui, ó, que é essa página. Então tá lá, o relatório de andamento. Aí tem um de 4 do 10, tem um de 23 do 4, que foi meio no início que a gente estava mexendo. Né? E o de avaliação, ó, só tem um de 18 de setembro. Então quer dizer, de setembro para cá não chegou nenhum relatório. Então a gente está achando que esse dinheiro aí a gente só vai receber para o ano que vem, e aí vocês já viram, entra janeiro, carnaval, vamos ver se a coisa sai, né? Eu não sei se esse ano esse dinheiro sai mais não. E aí o que a gente começa a ver? Que às vezes a competência técnica que a gente tem para elaborar coisas pontuais, a gente tem que começar hoje em dia, principalmente vocês que estão se formando, se preocupar com a gestão. Que é uma coisa que às vezes a gente não se preocupa. A gente fala assim, não, meu trabalho, por exemplo, eu mexo com a área de, principalmente esgoto, é a minha área. Então a minha área é o quê? É ir lá projetar a estação, ver a rede, barará. Mas você vai vendo que se você não se envolve com a gestão, você vai ficando para trás. Né? Então você tem que saber como é que se dá o processo, como é que alimenta o sistema, como é que você acompanha. Porque senão o trabalho acaba assim... Você faz a sua parte, mas você sempre vai ter que ter alguém, você vai estar na mão de alguém, né? Isso não é muito interessante. Pessoal, então o que eu queria era dar só um panorama, eu não queria ser muito teórico, porque se vocês quiserem saber ler essas coisas, vocês vão, pegam e dão uma lida, né? Aí eu coloquei meu e-mail aqui, eu estou na UTFPR, mas eu entrei, começou as aulas agora em outubro, e eu não estou com meu e-mail institucional ainda, então eu estou só com esse do Yahoo, aí da época que eu fazia o doutorado lá na UEM.
É que eu criei esse e-mail. Mas se vocês quiserem, pode entrar em contato, aí manda os contatos, eu mando o telefone também, não tem problema nenhum. Porque eu acho legal a gente trocar essas experiências aí no que precisar. Né? E aí, é claro, se precisar de algum referencial teórico, essas coisas, eu tenho como mandar também. Né? Mas, a priori, a minha contribuição era essa, mais para mostrar um pouco como funciona. Em relação a resíduos sólidos, já teve juiz embargando licitação porque não tem resíduos sólidos pronto no município. Já tem um julgado, então se abrir um precedente, imagina como vai acontecer. A tendência é segurar tudo. O saneamento você falou que é um campo bom para trabalhar? Eu acho que é um campo promissor. Porque assim, está tendo muito investimento e o que a gente está vendo é que está tendo muita balança, né? O que acontece é... Mas aí eu não sei se é inexperiência, o que aconteceu, tinha um grupo de ex-alunos que entrou numa licitação e fez muito parecido com o que eu falei com o negócio da ATS. Eles pegaram já o trabalho pronto e quiseram adequar. Eu falei, meu, não é que você não possa usar a experiência de outros lugares, mas você tem que quebrar a cabeça ali, né, trabalhando as coisas locais e fazer... Então, você pode aproveitar as boas ideias, mas ver se elas são execuíveis e tal. Então, assim, e como eu dou aula para engenharia ambiental, a engenharia ambiental ela tem, assim, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que ela dá um panorama geral, então por isso que eu falo que eu acho que o engenheiro ambiental ele seria um bom gestor, porque ele conhece um pouco de várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, a área específica, ele tem que se especializar um pouco mais. E aí o que aconteceu? Esse grupo de alunos recém-formados pegaram para... E aí foram quantificar a estação, fazer isso, fizeram uma lambança lá. E o problema é que às vezes se queima como profissional. Né? Então, é claro também que aí, essa questão do campo, tem os entraves políticos, né? O que acontece? Como tá... Porque é uma quantidade de dinheiro relativa, né? Você pensar uma cidade de 2 mil habitantes, 300 mil reais, até que é um dinheirinho razoável, né? E aí todo mundo fica de olho. O prefeito quer uma fatia, aí tem tudo isso. Então, o que acontece? Muitas vezes o contrato não é feito por competência. Então, assim, esse pessoal, a gente até ficou feliz deles procurarem a universidade. Né? Porque, geralmente, arruma alguma empresa que já faça o esquema assim. Porque a empresa dá uma nota... Né? Você viu que essa é uma burla da licitação. Hã? Pode ser também... Pode ser visto como né, um lado aquilo que eu falei. A universidade está participando, mas pode ser o quê? Uma burla da licitação para não ter que passar licitações. É aquilo que eu falei que eles estão querendo. Dinheiro, porque o dinheiro está aí, o problema não tem projetos. Tem projeto, tem dinheiro. E aí, não precisa de licitação? Ótimo. Eu tô achando que o reitor não vai aceitar, cara. Porque assim, se depois comprova algum ato criminoso, você imagina uma universidade... O reitor que está assinando, não é você que está assinando. Então, ele... você responde processo administrativo e se você é mandado embora de um cargo federal, você arrumar outro emprego por justa causa. Então eu tô achando que ele não vai aceitar, não. Porque assim, para um cara que é reitor, é meio café pequeno, né? Acho que a coisa ia ter que ser um pouco mais pesada. Mas eles vieram com essa conversa e a gente do núcleo, a gente falou, olha, não é da nossa competência decidir isso. Porque a gente nem pode mesmo, né? Porque a gente, olha como é que funciona. Eles vieram procurar a gente, mas a gente só pôde trabalhar via um contrato que eles fizeram com a fundação. Porque a gente, como funcionário público, eu não posso prestar serviço assim porque eu quero, né? Então sempre tem que ser via fundação. Aí a fundação tem todos os trâmites lá, né? Mas é uma área assim, crescente. Na política nacional de saneamento básico, transfere a responsabilidade do governo federal para os municípios. Quer devolver essa responsabilidade para os municípios. Na política, fala alguma coisa de um mínimo corpo técnico das cidades para fazer isso? Olha, no termo de referência fala assim, de que quem está à frente desse projeto tem que ser engenheiro, com formação específica, ter ART, né? Mas é um termo de referência, não é uma lei, né? Não é um engenheiro do município, no caso, pode ser um engenheiro contratado. Pode ser contratado, não. Aí o cara está só no papel, na verdade não está. Então acontece muito disso também. Mas assim, o que está acontecendo é que alguns municípios vão sentir, acho que na pele, porque eu não sei se vocês lembram da Agenda 21. Teve muito município que pagou aí 30 mil reais para a empresa e voltou esses planos, tiveram que refazer, porque senão não ia ter repasse. Eu acho que o governo vai começar a endurecer, porque o que aconteceu? Prorrogou para uma vez. Vai ter que prorrogar de novo. Mas eu acho que não vai ficar muito barato não, porque assim, que o prefeito dessa cidade, os caras não se movimentam também.
Mas o que o pior de tudo é você saber que às vezes o cara não tem nem conhecimento que existe isso. Às vezes ele soube que tinha que fazer um plano porque esse pessoal do instituto lá que fez as politicagens foi lá. Porque senão é engraçado, assim, é um absurdo, né? Porque um gestor, minimamente, assim, não vou dizer que ele tem que conhecer todas as leis, mas há algumas bem importantes, assim, ele tem que estar por dentro, né? Mas muitos não sabem, cara. Hoje em dia o fato de ter essas políticas, eles estão terceirizando essas coisas, então o mesmo município está servindo para todos os outros municípios, então Mas é meio isso, eles estão muito dentro de uma jogada comercial, né? Tanto é que a gente até está fazendo assim, tudo que a gente produziu a gente registrou na universidade com ficha catalográfica e tal, que a gente tem medo dos caras pegar aquilo, começar a replicar e às vezes ainda põe, no nosso nome acho que eles não vão pôr porque eles podem sofrer processo. Né? Modelão. Mas fica um modelão. Então tem muita, e é isso que eu falei, como o governo está com dinheiro para disponibilizar, muita gente aí cresceu o olho, né? E aí, é claro, tem sempre o arranjo político. A priori, esses planos, na minha opinião, tinha que ser feito assim, o município podia contratar uma consultoria de uma universidade e tal, mas tinha que ser executado pelo poder público do município, dos envolvidos, né, da sociedade. Mas você pega assim, os vereadores não se envolvem, o prefeito não se envolve, aí você pede para o cara escrever um documento, não sabe fazer um ofício, aí... tinha que ter umas pessoas para gerir, pelo menos como gestor. Ele não Então, mas o gestor, é que no Brasil a nossa política vocês sabem disso, é uma caca, né? Se elege a pessoa por simpatia, não por competência. Mas eles nem pensam. Aí agora, assim, como a Lebre surgiu, porque fizeram umas conferências ambientais lá no estado, e aí o secretário de Meio Ambiente falou desses prazos, tá acabando o prazo disso e tal. Aí alguns prefeitos andaram ligando na universidade, aí a gente falou, liga para a fundação e vê com eles como é que é o trâmite. Porque aí pode fazer isso e sem ter intermediário, né? Você influencia os repasses. Se você não fizer, você não tem repasse. E aí o pessoal corre atrás. Sem dinheiro, o município não... E esses municípios que já são pequenos, você já viu. Né? Não tem dinheiro, tipo assim, não cresce, não tem emprego, não tem nada, precisa de repasse. Se você não fizer o plano, não tem repasse, tem que se vira. Mas você falou, a parte do governo que está fazendo essas políticas, que agora em 2013 saiu uma também de economia, de água doce. Você lembra agora? Não saiu alguma coisa? Da política de saneamento. O governo está tentando essas políticas, mas não está. O que você vê assim é que em esfera federal, ainda como é uma grande quantidade de pessoas, né, deputado, ministro, você tem ainda umas cúpulas que tem um pessoal que tem gabarito e tal. Mas quando você vai para uma área específica, um município pequeno, aí muitas vezes você pega assim, a estrutura de educação e de coisas básicas do município já é ruim. Então às vezes você pega uma pessoa que saiu, foi estudar fora, que tem um pouco mais de clareza, mas... E aí tem aquela questão muito do coronelismo ainda nessas cidades pequenas, porque é o que manda, não sei o quê, então atrapalha bastante. Né? Infelizmente, né? Aí eu não sei qual vai ser a postura do governo, mas eu acho que vai ter que acabar endurecendo, mas é aquilo. É uma cascata, cara, é um efeito em cadeia, porque é o que a gente fala, está fazendo um plano municipal, mas não tem um plano diretor. Aí você vai ver, falta escola. Então assim, tem coisas que parece que tinham que vir antes para isso funcionar. Não estou dizendo que a proposta federal é ruim, mas o que a gente vê é que vai ter que ser uma ação conjunta, melhorando várias coisas para que isso possa acontecer, que senão, eu acho que assim, vai ter os planos, vai. Mas como é que vai ser executado esses planos aí? Não sei não. Eu acho que não vai funcionar muito. Será que vão revisar esses planos a cada 4 anos? Estou meio duvidando. Não sei. Vamos ver. Mas esperar, né? A nossa parte como profissional é tentar ajudar e tentar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Agora, a execução e a gestão, a gente como profissional, você pode até ser contratado, né? Para estar acompanhando. Mas aí vai depender da administração pública local, se eles vão querer alguém para estar acompanhando. Porque o que acontece? A gente, por exemplo, o orçamento que a gente fez, ele deu alto, né? Porque assim, só uma estação de tratamento de esgoto ficava mais de 1 milhão e mais rede e tal. Eu lembro que deu um valor expressivo.
Aí o que acontece? A prefeitura, vamos supor que consiga esse dinheiro. Porque o Ministério vai fazer alguns cortes, vai questionar algumas coisas, mas vamos supor que venha, sei lá, 10 milhões. Aí ele vai contratar uma empreiteira para executar essas obras. Aí também é outro caso com esse rolo dos dinheiros. Porque você imagina, é o que eu falei, são cidades muito pequenas com, de repente, um montante de dinheiro que o cara nunca viu, né? E aí, olha para você ver como são as cabeças. Esse pessoal desse instituto já estava querendo montar tipo uma empreiteirazinha para já pegar a segunda etapa. Eu falei, meu, vocês são loucos, né? Sei lá, cada cabeça uma sentença, né? Se os caras querem fazer. E o pior é que faz e consegue, cara. Porque no Brasil, muita coisa fica impune, né? E aí, por isso que as coisas saem mal feitas. Porque aí você viu, o cara que articulou para conseguir o dinheiro é o mesmo que está fazendo o plano, que é o mesmo que vai dar um jeito de mexer com a empresa. Ele amarra tudo. E assim, a preocupação dele é assim, se vai... qual o mínimo que eu preciso fazer para o dinheiro entrar? É isso que ele vai fazer. Então, ele não vai se empenhar assim, em fazer uma coisa e ir lá para verificar, pô, se funcionou mesmo. Ele quer saber assim, ó, fizemos, tá aqui o dinheiro, tá, acabou. Vamos ver o que vai virar, né? Mas é isso. Tá joia? Vamos almoçar? Gente, obrigado.